Amém. Vamos iniciar o nosso estudo de toda quinta-feira, agradecendo a Deus pela presença dos amados irmãos e amadas irmãs nessa noite. Com certeza será mais uma noite de aprendizado, né? E Deus irá, com certeza, recompensar a nossa prioridade em estar aprendendo, né, com Ele, porque estar aqui é priorizar. Um amigo hoje falou comigo, porque eu não tenho tempo, que eu estou envolvido com não sei o quê. Eu falei, não, tranquilo, tranquilo. Eu estou te convidando só se você quiser aprender mais. Mas aprender é questão de prioridade. Se você não priorizar, você tem um montão de coisa para tu fazer, coisas até importantes. Mas a prioridade, como Maria fez, né, em sentar aos pés do Senhor para aprender, é algo maravilhoso. Então, vamos começar. Eu queria pedir à irmã Cissa, aproveitar que ela hoje não está na van, que ela pudesse orar ao Senhor. Por gentileza, irmã Cissa. Tá bom, bora então, oremos. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por esse momento tão especial em que vamos aprender a tua palavra. Queremos agradecer por cada vida, por cada participante, pelo nosso professor, por todos os irmãos e irmãs que estão participando, né, por essa grande oportunidade. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que o nosso coração possa estar quebrantado, que a nossa mente possa se abrir, para que possamos ter compreensão daquilo que nós vamos ouvir e aprender. Nós te agradecemos por esse estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando aos amados irmãos, antes do irmão Wilton começar, que nós temos uma dinâmica aqui, que é a fala do irmão Wilton, ela é assegurada a ele durante o período que ele achar necessário. Ele vai explanar o assunto e logo após, é interessante os irmãos estarem anotando, né, com as Bíblias abertas, e logo após será aberta as perguntas. A pergunta que você quiser fazer, pode ficar à vontade, com aquele sempre espírito, né, de mansidão, espírito de temperança, para que possamos aprender juntos aqui, tá bom? Por favor, irmão Hilton, fique à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Então tá bom. Então o nosso tema aí é a questão da marca da besta. É um tema muito discutido, muito falado. E onde que ele se encontra na Bíblia? No livro do Apocalipse, capítulo 13, dos versículos 16 ao 18. Quem quiser conferir aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente pensa em Apocalipse, é o seguinte. Não existia apenas esse Apocalipse naquela época. Por quê? Porque essa modalidade de escritos, que nós chamamos de apocalíptica judaica, é um tipo de escrita comum na época de Jesus, vamos chamar assim, na época da igreja primitiva. Era uma escrita comum. Então, a gente tem vários apocalipses que foram escritos naquele período, vários. Só que, em função da escolha da igreja, da formação do cânon bíblico, apenas o Apocalipse, apenas o Apocalipse de João entrou no nosso cânon bíblico. Então, a gente tem acesso a outros apocalipses, mas pela Bíblia, né, como nós conhecemos ela hoje, principalmente a Bíblia católica e a Bíblia protestante, nós temos acesso ao Apocalipse de João. Os irmãos sabem que tem outras Bíblias, né? Aqui não convém a gente comentar esse assunto, a gente estender muito, que tem mais livros do que a Bíblia católica e mais livros do que a Bíblia evangélica, né? Mas nessa questão de Apocalipse, o que chegou para nós pela Bíblia foi o Apocalipse de João. Quais outros textos da Bíblia são semelhantes ao Apocalipse, sem ser esse nome Apocalipse, né? Sem ter esse nome, mas seguindo esse gênero, esse estilo de escrita? Nós temos o livro do profeta Daniel, né? Ele é bem claro, ele tem as mesmas figuras que tem no Apocalipse. Então, o livro de Daniel, ele é um livro dentro desse estilo de escrita. E nós temos algumas passagens
no livro dos profetas, né? Profeta Isaías, nós temos passagens que se enquadram nesse estilo, e até nos evangelhos, né? A gente tem, por exemplo, Mateus capítulo 24, ele segue esse estilo, é um discurso de Jesus. Algumas cartas paulinas, como, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, também usa essa linguagem em alguns poucos versículos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. O Apocalipse, ele tem uma estrutura que era comum naquela época e que, para nós entendermos o sentido, nós temos que ir aonde? Nós temos que entender aquela escrita, como que era feita, para trazer para nós a interpretação mais próxima da realidade. Eu recebi, na segunda-feira, eu adquiri um livro e recebi aqui em casa um livro de um comentário sobre o Apocalipse, da editora Loyola. Esse livro ele foi revisado e ele foi... essa edição ela vem 20 anos depois da primeira edição. E logo na introdução, o comentarista ele faz uma abordagem bem interessante, que ele diz que as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, que aconteceram lá em 1948, trouxeram muita luz para alguns termos que existem no Apocalipse, mas que era de desconhecimento nosso, porque eram textos antigos, né? Então, esse manuscrito do Mar Morto, vários textos lá que foram encontrados, eles têm passagens paralelas com o livro do Apocalipse, só que também tem explicações desses textos, como que as pessoas entendiam. Então, através dessas descobertas científicas, arqueológicas, hoje nós temos assim uma maior facilidade de compreender o livro do Apocalipse, como ele deve ser escrito, como deve ser interpretado, como deve ser lido e como que ele tem que ser utilizado. Então, passando essa parte introdutória, vamos lá. O que simboliza, então, essa marca da besta? O texto que eu citei para vocês, que é onde se encontra a passagem, ele exige do leitor sabedoria. Se vocês observarem o texto aí na Bíblia, Apocalipse 13, do verso 16 ao 18, ele diz assim: aqui há sabedoria. Então, quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. E esse número, ele tem já de cara uma questão bem interessante. Você vai encontrar em algumas Bíblias que utilizam outro tipo de manuscrito, não o número 666, mas o número 616. Aí você fala, mas por que isso? Porque alguns manuscritos consideravam esse número diante do hebraico e outros através da língua grega. Na hora da tradução, o copista, né, ele fazia essas alternâncias no texto. Então você vai ver quando você estuda essa passagem mais profundamente, mais a sério, você vai ver lá os comentaristas dizendo que você pode encontrar isso, esse número 666 ou 616. Por que ele diz que aqui há sabedoria? Porque quando se usa um número naquela época, falando acerca de uma pessoa, qual que é o processo que está enquadrado ali? É um processo que chama gematria. O que é gematria? É você atribuir às letras características numéricas. Por exemplo, vou falar de uma maneira bem simples aqui. É como se você chamasse assim, a letra A de 1, a letra B de 2, a letra C de 3 e assim por diante. Então, naquela escritura, naquela época, eles atribuíam valores numéricos às letras. Então, quando tem uma chave de leitura que fala assim, aqui a sabedoria, calcule, né, esse número, está apontando para quê? Para uma identificação pessoal. Então, na verdade, o que o autor fez? Ao invés de o autor escrever o nome da pessoa, de identificar claramente o nome, ele se utiliza do número e quem conhece essa metodologia de cálculo, ele faz o quê? Ele calcula ali e ele já sabe o que quer dizer aquilo. A pergunta, então, que se faz é por que o autor ele não fala diretamente quem é essa besta? Por que ele tem que usar esse número? Isso é uma coisa muito clara. O livro do Apocalipse, ele tem uma bem-aventurança no seu início, né? Diz que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Está lá em Apocalipse 1:3. O que isso quer dizer? Que esse livro, ele é bem-aventurança para quem? Para o público-alvo dele, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. E esse livro, o que ele é? Ele é um livro de esperança e de resistência. Esperança com relação ao quê? Ao período que eles estão vivendo ali. Né? É um período de perseguição,
é um período de muita dificuldade, é um período em que muitas pessoas estão morrendo em função da fé, né? São muitos mártires que estão morrendo. Então, esse livro vem com uma linguagem de esperança. E resistência por quê? Porque a forma que ele é escrito, o que é mostrado ali? Que a igreja ela vai prevalecer sobre esse ambiente, mas primeiro ela precisa resistir às demandas que são impostas aos cristãos. Então, é um livro que, ao mesmo tempo, fala que os cristãos devem olhar para o futuro com esperança, que vai sempre surgir algo novo, que no caso do livro é a expressão novos céus e nova terra, que é tirado lá do livro do profeta Isaías, mas também é uma resistência, e essa resistência na fidelidade a Deus é uma resistência que ela vai levar até a própria morte. Então, a morte naquele ambiente não é uma coisa estranha, pelo contrário. O autor do livro, ele comunica a morte no sentido de ser um testemunho verdadeiro. E ele coloca Jesus como sendo aquele que morreu, porém ressuscitou. Então, as mortes que estão acontecendo, elas não devem causar pânico na comunidade. Os irmãos devem sofrer, eles devem ficar tristes, né, por causa das mortes, mas não deve causar um abandono da fé, até porque o próprio Senhor que eles servem, que eles seguem, ele também morreu, né? E no próprio início do livro é citada ali uma testemunha fiel que é chamada Antipas, que também foi morto por causa da perseguição, e aquele irmão ali, aquele homem, é colocado como um cristão modelo, né? Da boca de Jesus sai a expressão de que ele é uma fiel testemunha. A palavra testemunha ali é mártir, né? É aquela pessoa que está disposta a morrer pela fé. E, além do mais, as figuras simbólicas que esse livro traz, elas podem parecer difíceis para nós, porque nós não estamos acostumados com essa linguagem. Mas se você comparar, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que o Ezequiel é como se fosse toda a estrutura do Apocalipse no Antigo Testamento. É a mesma sequência. Ezequiel começa com visões, né? Ali vai passando ali sobre julgamentos, sobre juízos, até chegar no templo, da onde sairia aquela água, e aí o pessoal mergulharia ali, se aprofundaria, depois da restauração da nação de Israel, que é em Ezequiel 37. Até a expressão Gog e Magog, que tem no livro do profeta Ezequiel, ela retorna no Apocalipse. Então, como o livro de Ezequiel, para nós, também é um livro difícil de entender, né? Você vê poucas pessoas falando acerca de Ezequiel, por quê? Porque tem muita linguagem simbólica. E a gente tem uma tendência de fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, uma leitura literal. E isso traz grandes prejuízos. Por quê? Porque os autores daquela época, eles se baseavam nas figuras, nos símbolos para trazerem a linguagem, né, que o povo entendia, a forma de contar a história naquela época. Então, a gente está bem distante do texto. O nosso trabalho é fazer o quê? Pegar a nossa mentalidade aqui do século XXI e levar lá para a época do autor bíblico, ou dos autores, e entender a mensagem. Dito isso, então, para encerrar essa primeira parte, eu vou passar para vocês. Então, o que seria o 666? É a identificação de quem? O Apocalipse, capítulo 13, o que ele faz? Ele mostra a dominação que está tendo ali na Terra, que é encabeçada por quê? Por duas bestas. É a figura que o João coloca. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, para a gente entender esse 666, a gente tem que entender o quê? Que figuras bestiais são essas? Na linguagem do Apocalipse, e aí você também pode ver em Daniel, esses monstros, né, essas figuras mitológicas, esses monstros, eles representam sempre o quê? Os impérios que dominam o mundo. Então, no Apocalipse, essas bestas, o que elas vão representar? O Império Romano, que ele está ali causando muitos males para a igreja, matando muitos irmãos, e a figura representativa do império é o próprio imperador. E a outra besta, o que ela é? É a propaganda do império. Então, é o império e o seu imperador com a propaganda que esse império faz. O que é a propaganda que o império faz? É o culto ao imperador. E quem não se adequar à estrutura do Império Romano tem que pagar com a própria vida. Ou seja, tem que adorar o imperador para você poder fazer o comércio que aquele imperador define. Então, o Império Romano conquistava as cidades, implementava a paz romana através da guerra, e quando as terras estavam pacificadas, eles colocavam aqueles julgos de impostos, aquela dominação, e também exigia o quê? O culto ao imperador. Então, você imagina a situação dos cristãos naquela época, como era difícil. Havia uma perseguição incessante ali, né? Então, eu queria deixar isso aqui bem claro para vocês. No Apocalipse, a figura representativa ali
da besta e do falso profeta é o Império Romano e a sua propaganda. Quando se fala da marca da besta, que é na mão direita ou na testa, você também tem que entender a simbologia. Quando se fala de mão direita ali, está falando do exercício de atividades. E quando fala de testa, fala de mentalidade. Tanto é que se você acreditar que era uma marca literal, você também vai ter que ler o verso que vem em seguida, no capítulo 14. 14, verso 1, fala que os santos de Deus, os servos de Deus, também têm o nome de Deus na sua testa. E aí todo mundo sabe que isso não é uma coisa literal. Então eu não posso admitir que uma marca seja literal e a outra, no mesmo contexto, não seja literal. Então eles são marcas simbólicas. A pessoa que é dominada pelo império, ela tem a mentalidade do império, né? Ela age em função daquilo que o império determina. E o império é o grande opositor da igreja. Então, o que é o 666 em si? É a identificação da pessoa-chave ali do império, que é o imperador. No caso, se fizer esse cálculo em cima do nome, vai aparecer o quê? O nome de Nero César, que era o imperador que vai causar um dos grandes males de perseguição à igreja. Então, o Apocalipse ele é um livro muito bonito, ele é um livro muito bem estruturado, ele é um livro que ele tem uma linguagem muito bela, né? A composição dele, os números que são apresentados, então ele é feito numa estrutura muito bonita. Então, eu tenho que entender essa estrutura para trazer a mensagem. Então, é um livro que ele tem que ser simbólico, por quê? Porque se ele caísse na mão do império, dos soldados ali, do exército romano, causaria mais perseguição. Então, quando um romano, quando um perseguidor, ele fosse ler aquele livro para ver o que estava circulando entre as igrejas, ele ia achar que era um conto, porque fala de dragão, fala de mulher vestida do sol, fala de anjo voando, fala de espadas, fala de juízos, fala de trombetas, né? Então, são várias linguagens simbólicas que, quando alguém que não tinha essa sabedoria desses textos lesse, acharia que era um conto. A pessoa não está nem sabendo que está falando daquela real situação. Então, os apocalipses, eles eram escritos em situações de perigo, né? Quando tinha que ter aquele confronto, aonde o fim do mundo, o fim daquela época, o que era? Era o fim daquela guerra que eles viviam e a transformação do mundo. Então, para vocês deixarem guardado aí na mente de vocês, imagine a igreja naquela situação. E aí vem um livro que fala assim, olha, mantenha a esperança, mantenha a resistência, nós vamos prevalecer no final. Parecia algo impossível. Como é que a igreja vai vencer o Império Romano? Como é que a igreja vai prevalecer sobre Roma? Roma tem o poder bélico, tem o poder da espada, tem o poder financeiro, tem o poder econômico, tem o poder cultural. E a igreja? O que a igreja tem? Aí fala assim, a igreja tem Cristo. Aí se você olhar para aquele momento, você fala assim, não tem como a igreja vencer. A igreja não vai pegar a espada. A igreja não vai criar guerra. A igreja daquela época, né? Não hoje. Então a igreja lá não vai matar as pessoas. Eles só vão morrer. Aí qual que é a resposta que Deus dá no Apocalipse? Ele fala assim, calma. De fato vai morrer mais gente ainda. Tem mais um número para morrer. Mas a igreja vai vencer. Agora olha a história 20 séculos depois. Cadê o Império Romano? Só sobrou a lei, só sobrou a língua, só sobrou a história, só sobrou ruína. E a igreja? A igreja prevaleceu ao longo do tempo. Então, o Apocalipse ele se cumpriu. Então, você fala assim, todo o Apocalipse se cumpriu? Não. Algumas partes do Apocalipse ficaram para o fim. A plenitude de novos céus e nova terra, a vinda de Jesus no tempo da restauração de todas as coisas, né? A edificação plena da igreja, a vitória total sobre o mal, a aniquilação de todo o mal. Tudo isso está reservado para aquele grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus. Agora, o desfecho histórico do Apocalipse, como ele é apresentado ali, ele já teve seu cumprimento ali na história da igreja e do Império Romano. E aí a última pergunta que eu faço antes de passar para o Isaías. Se o Apocalipse, grande parte dele já se cumpriu na história, para que ele serve hoje? Ele serve como um testemunho e como a igreja vai prevalecer diante de sistemas dominantes, diante de ideologias que são contrárias ao reino de Deus. Você fala, mas para mim não tem importância ler o Apocalipse assim. Porque o que as pessoas acham? Elas querem aquelas interpretações futuristas, hollywoodianas, né? Que colocam aí todos os eventos que surgem no mundo como sendo a manifestação de um anticristo.
o 666 sendo a internet, www, sendo o código de barras, sendo Coronavac, vacina, sendo chip, sendo cartão de crédito. Cada vez mais vão se criando loucuras para tentar interpretar o texto e para o texto dizer aquilo que o texto não está dizendo. Agora, imagina se você vive numa Coreia do Norte. O que você vai ter de esperança ao ler o Apocalipse? Você vai ter muita esperança. Você vai falar assim como o Senhor venceu naquele período, ele vence em todos os períodos. Então, hoje no Brasil, você não tem esse nível de perseguição. Você não precisa cultuar de maneira escondida. Você não tem algo que proíba você falar, nós temos aqui estudando livremente. Mas existem países hoje que os irmãos não têm essa liberdade que nós temos. Então, a leitura do Apocalipse para eles é muito atual. Não que ele vai interpretar que todos aqueles eventos vão acontecer hoje lá naquela realidade. Mas é atual por quê? Porque mostra que Jesus sempre venceu. Que Jesus é quem domina. Que a administração do universo está a cabo de Jesus. Que no mundo pode estar havendo guerra, pode estar havendo luta contra a igreja, mas que a vitória sempre é a igreja olhar para o trono de Deus, porque é de lá, através das orações dos santos, que a igreja vai ter a sua vitória. Amém? Passa para o irmão Isaías. Senhor, te glorificamos na noite desse dia por esse estudo, e é bom saber, é bom ouvir de novo, ouvir sempre que tu protege, tu guarda a tua igreja. Nós servimos um Deus que é um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que não perde batalha, nunca perdeu e nunca perderá. Por isso, Senhor, iremos iniciar agora o período de perguntas, que as pessoas possam perder toda inibição, toda timidez e tirar todas as dúvidas, que nós possamos aprender. Eu sei que, para quem ouviu isso pela primeira vez, cria uma crise, porque ouviu coisas diferentes a vida toda. Mas hoje o teu Espírito Santo iluminou, desconstruiu mentiras, heresias, que muitos aprenderam como eu tinha aprendido muito tempo da minha vida. Por isso, Senhor, usa quem vai fazer pergunta e continua usando o nosso professor Wilton, para a glória do teu nome. Amém. Vamos lá, gente. Amém. Vamos fazer essas perguntas abençoadas aí. Eu tô com umas 200 e poucas perguntas para fazer para o Wilton. Eu vou perguntar a ele sobre deixados para trás 1, 2, 3. Ih, tanta pergunta, mas eu vou quebrar o galho e vou deixar vocês perguntarem. Vamos lá. Abra o microfone e perguntem, por favor. Amém. Pera, só deixa eu baixar o eco aqui que estava dando retorno. Sim. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Amém. O professor falou sobre Apocalipse, figura de linguagem, essas coisas assim. Falou do dragão. Esse dragão aí, eles tiraram da cultura babilônica, seria o Tiamat, assim, vamos dizer? Sim, sim. Exatamente. O João, por que a figura do dragão ela não era muito característica ali daquela geração? Porque ao citar o dragão ali no Apocalipse, ele tem que fazer uma explicação. Você percebe que ele fala assim, o dragão, a antiga serpente. Então ele tem que identificar. Por quê? Porque o dragão ele é tirado daquela cultura babilônica. Esse tipo de narrativa, de construção, né? Ela tem muito a ver com a Babilônia. Por quê? O próprio Apocalipse ele vai citar a Babilônia, né? Aí o que as pessoas interpretam como Babilônia hoje? Várias coisas. O pessoal fala assim, a Babilônia é o cristianismo apóstata. Babilônia é tudo aquilo que é contra Deus. Tal. Ok, a pessoa está atualizando, mas a Babilônia ali, Carlinhos, o que era? Era a figura do opressor do povo. Babilônia foi para onde a igreja, o povo de Israel foi para cativeiro. Então, Babilônia, para eles não escreverem Roma, eles escreveram o quê? Babilônia, que eles vão entender, que é o inimigo do povo de Deus. Só que quando eles foram para o cativeiro, eles tiveram lá o conhecimento deles. E foi lá no cativeiro, e depois que você vai ver nos escritos que vieram depois do cativeiro, que surgiram essas questões de anjos territoriais. Né? Você vê o livro do profeta Daniel abordar isso. Essa figura desses monstros
Tiamat, tudo isso foi do cativeiro babilônico. E se você observar também, por exemplo, aí vai virar um estudo do Apocalipse, mas é interessante. Quando fala assim, ruas de ouro, aquela questão de aquela cidade, né, na Nova Jerusalém, Cristal, rua de cristal. isso, as pedras, né, as pedras preciosas que formam a cidade, se você ler na literatura babilônica, você vai encontrar o mesmo tipo de construção. Só que o autor do Apocalipse, o que ele faz? Ele roda, ele pega a primeira pedra, né? Se você olhar, você vai ter uma sequência de pedras. Na Babilônia, a primeira pedra que ele cita era a última, era a 12ª. Então, o que ele faz? Ao citar as pedras preciosas, ele inverte a ordem das pedras para dizer o quê? Olha, a realidade divina dos judeus, ela é oposta à realidade da Babilônia. Então, na Babilônia tinha uma cidade dos deuses. Era uma cidade dourada, que ficava nos céus, tudo isso. Aí o autor usa essa linguagem para mostrar a realidade do povo de Deus, sendo que é uma realidade inversa da Babilônia. Por isso que Apocalipse você tem que ler de duas formas, né? Aí você vai pegar ali capítulo 1, que é a introdução, o capítulo 2 e o capítulo 3, que são as 7 cartas direcionadas para a Ásia Menor. Do capítulo 4 ao capítulo 11 é a chamada primeira parte do livro, que é o quê? Mostra como que Deus vai libertar o povo. E ali a figura que é clássica, qual que é? Moisés e o Egito. Você vai ver que Deus vai fazer a libertação nos mesmos moldes que Deus libertou o povo no Egito. A história em si, ela acaba onde? No capítulo 11. Se você olhar, já no capítulo 11, no final, fala que os reinos desse mundo, eles passaram a ser do Senhor Jesus. Então, Apocalipse poderia acabar no capítulo 11, que você já verificava ali a história do povo de Deus. Aí vem o quê? O capítulo 12, que é o capítulo central, que é o capítulo que mostra o quê? Que o dragão, ele sempre persegue a mulher. O dragão sempre persegue o povo de Deus. Então, tem a explicação de que por que a igreja está sofrendo. Aí o capítulo 13 até o capítulo 20 é a mesma história dos capítulos 4 ao 11, é a mesma história, só que ela é contada de uma outra forma. Agora, qual que é o enfoque? Agora não é mais o juízo, como que Deus vai libertar. Agora o que é? Como Deus vai impregnar um juízo. Então agora já a figura não é mais o Egito, a figura é o quê? Babilônia. Então é a mesma história, por isso que você não pode ler o Apocalipse de uma vez só. Pegar assim, ler capítulo por capítulo. Porque se você pegar, por exemplo, o capítulo 7, você vai ver que ele é paralelo com o capítulo 14. Se você pegar a quantidade de pessoas que morrem, vai dar quase a humanidade inteira. Por quê? As histórias estão sendo repetidas ali. O Apocalipse, ele foi escrito não da forma como nós temos hoje. Ele era um escrito que um editor fez esse trabalho de colar as passagens. Você vê 2 finais no Apocalipse. Você vai ver João se dobrar 2 vezes diante do anjo. É uma repetição? Não, é porque houve uma cola ali, né? Ele foi editando. Então, até que você pode ver, Apocalipse 1:1 a 1:3, ele explica o que é o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, dado por meio do seu anjo, ao seu servo, tal. No versículo 4, aí é o início, que aí você pode ver assim, ó, João, as 7 igrejas, aí seria o endereçamento. E viu como que tem a diferença? Esse texto foi feito o quê? Por um editor. Essas 7 cartas, elas também eram enviadas separadamente. Então, esse bloco 2 e 3 era um bloco também sozinho. Então, essa carta ela é um retalho, ela vai sendo enchida até chegar nessa forma atual que nós temos hoje. E detalhe, Apocalipse, ele quase não entrou no texto bíblico. Houve uma luta para que esse livro chegasse até nós, porque como ele tem essa linguagem difícil, muita gente não se preocupou que ele entrasse. Foi uma guerra lá na definição dos livros para que o Apocalipse de João entrasse, porque eles não estavam querendo que esse tipo de literatura ficasse. E detalhe, tem muita gente que considera, por exemplo, João Calvino como um dos maiores intérpretes do Novo Testamento, né? E nós temos que admitir que ele era muito bom em interpretação bíblica. Ele tem comentário de todo o Novo Testamento, mas ele não comentou o Apocalipse. Se você procurar, você nunca vai ver o João Calvino interpretar o Apocalipse. Por quê? Ele se sentiu incapaz de fazê-lo. E, de fato, é muito difícil. Por quê? Porque é um livro muito técnico. Você tem que ter a linguagem para saber abrir esse livro. Então, você tem que recorrer a essa apocalíptica judaica,
que, graças a Deus, hoje em dia, muito material tem chegado nas nossas mãos, principalmente através de editoras católicas, né, como Paulus, Paulinas, Vozes, Loyola. Algumas evangélicas têm trazido esse tipo de literatura que ensina a ler o Apocalipse, mas como é uma matéria muito técnica, muitas pessoas se afastam disso. Falam assim, não vou ler porque dá muito trabalho. Dá trabalho de fato, porque você tem que ler todos aqueles materiais que não estão no nosso dia a dia da Bíblia. É material lá dos manuscritos. Então, você vai ter que saber livro de Enoque, os apocalipses da época, oráculos sibilinos e um monte de livros, porque eles têm linguagem semelhante, linguagem paralela. Aí você tem que pegar lá os escritos dos essênios, por exemplo, lá de Qumran. Lá também trabalha o texto igual ao Apocalipse. Se você observar, o Apocalipse ele é tipo uma liturgia celestial, é um culto. Ele pega material de Isaías, de Ezequiel, dos profetas e faz como se fosse um culto celestial, onde tem um momento de silêncio, onde tem um momento de incenso, que são as orações dos santos, tem toda uma liturgia dos anciãos que se apresentam diante do trono, né? Se você vê estudos mais aprofundados sobre liturgia, você vai ver que muitas celebrações cristãs, dentro do catolicismo, por exemplo, utilizavam o Apocalipse como um livro litúrgico. No início da igreja, o Apocalipse ele era lido todos os domingos. Por isso que tem a bem-aventurança, a primeira que aparece, lá no 1:3, fala assim, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Por que é um que lê e o ouvir está no plural? Por que ler está no singular na maioria das Bíblias, né? Algumas, infelizmente, traduziram errado, colocaram leem, mas é ler. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem, porque é uma cena litúrgica, é um leitor que está fazendo a leitura para a comunidade, então era um livro para ser lido em comunidade, porque era um livro que trazia alegria, esperança, não trazia medo. Quando você lê de maneira errada, você tem medo, você fala, nossa, vai cair bomba, vai morrer gente, vai ter peste, vai cair o céu aqui na terra. Mas o livro está tratando de uma linguagem que os judeus já conheciam, e eles sabiam que naqueles cativeiros, naquelas perseguições, o povo de Deus, mesmo sendo minoria, prevalecia. Amém. Amém. Ainda tem a questão, irmão, daquele que lê, da questão da sabedoria do povo, da questão de não saberem ler, a maioria não sabia ler também, é isso? Então, sem dúvida. Eles ouviam e entendiam. Sim. Quando se abria o livro, naquela liturgia, para ler, quando falava em Babilônia, quando falava em dragão, quando falava em 666, eles sabiam literalmente tudo que estava acontecendo. Não é? Sabia. E o povo do Império Romano, os opressores, quando pegavam aquela escrita, conseguiam pegar, eles olhavam, não entendiam nada, achavam, como você falou, que era um texto romântico, que era uma poesia. Não é? Então, é importante. Gente, eu tenho pergunta para fazer aqui. Tô com a Thalita aí. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A Thalita. Estou louco para fazer pergunta aqui. Estou louco para fazer pergunta, mas eu vou deixar o povo perguntar, porque eu já sei, já aprendi, hoje eu faço questão de estar aqui de novo, que eu quero massificar, porque para mim desconstruir isso da minha mente foi algo assim tremendo, difícil, porque, como eu sempre digo, eu fiz curso de escatologia com Antônio Joubert, na Sociedade Bíblica do Brasil, eu fiz esses cursos todos, né? Aqueles cursos na Assembleia de Deus que dá o dia todo, você ganha aquele diploma. Poxa, Apocalipse eu me tremia, né? Eu já tive casos do cara passar o Deixados para Trás. Isso. Aí, ó, é o chip aí e tal. Mas quando você fala de Apocalipse aqui, para mim não perguntar, mas só afirmar o que eu me surpreendi com a tua fala, de Apocalipse 13, 17, né, que diz: a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender. Não, 16. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita e na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, que a gente já sabe. Agora, quando você vai para o versículo 14, o 14:1, sim, que no final diz... Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião, e junto a ele 144 mil que ostentavam escritos em suas fontes
e o nome dele e de seu pai. Isso aqui, para quem prega hoje a literalidade que isso vai acontecer, isso aqui derruba totalmente, que ninguém vai ter esse nome na testa, não é? Então, isso aqui foi muito importante para mim aprender hoje, que eu não tinha aprendido. Por isso que é bom nós se estamos você sempre consultando, se você olhar nome significa a identidade. Tanto é que o Apocalipse diz que nós teremos um novo nome na Nova Jerusalém e Cristo terá um novo nome. Está lá em Apocalipse 3, verso 12. Aí. Essa questão de marcar na testa, por isso que eu falo, tem que conhecer muito bem o livro de Ezequiel. Lá em Ezequiel, capítulo 9, você vê que o anjo passava e a ordem era o seguinte, mata todo mundo, executa o juízo. Só que marca antes os meus servos, aqueles que não se contaminaram. Então vai lá e passa e marca na testa. Essa questão de marcar na testa é simbólica, já vem de Ezequiel. Não é um chip. Não teve chip na época de Ezequiel para marcar as pessoas. Mas o anjo foi lá e marcou, ou seja, assinala. O que é 144 mil? 12 vezes 12 vezes 1000. Totalidade do povo de Deus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Graças a Deus, amados, tudo bem com vocês? Amém. Amém. Uma curiosidade agora, o professor Wilton Schiller, como diferenciar o figurado do literal nesse sentido, entendeu? Porque a gente sabe, dentro desse contexto, que Apocalipse ele fala muito através de figuras, né, nesse sentido. E aí, a literalidade, a gente vai entender através da interpretação, né, nesse sentido que vai se dar. E, de acordo com o tempo, você vai ter uma interpretação textual daquilo que acontece, entendeu? Não é desmerecendo alguns do passado, né? Eu acho que isso acontece na mudança da postura do povo. Que a história ela é cíclica e repetitiva, só muda os personagens, né? E o aspecto das coisas. Então, é isso que eu gostaria de ouvir hoje da sua parte. Como diferenciar esse figurado do literal? Então, eu acho que você não estava no início, né? Quando a gente começou a falar acerca do estilo, da estrutura do texto, né? O Apocalipse, ele é um texto moldado, elaborado dentro daquela apocalíptica judaica, né? Que era uma estrutura de texto bem comum daquela época. Então, essas linguagens simbólicas, hiperbólicas, elas se misturam com as mensagens cotidianas. Por exemplo, nos evangelhos nós temos isso bem claro. O próprio Senhor Jesus, ele falava de maneira literal, ele falava de maneira simbólica através de parábolas, e Jesus também falava, né, a comunidade, quando ela construiu o evangelho, ela coloca na boca de Cristo esses argumentos também metafóricos dessa apocalíptica judaica. Exemplo, Mateus capítulo 24. Então, para nós, de fato, é uma dificuldade a gente enxergar isso. Agora, para eles que já estavam naquela dinâmica, eles sabiam interpretar quando havia o surgimento dessas figuras. Então, quando surgem elementos de cores, elementos de números, elementos de figuras bestiais, né, elementos da natureza, elementos angelicais. Então, quando surgem esses tipos de elementos, eles já sabiam interpretar simbolicamente, através da simbologia, as estruturas que eles deveriam ter para trazer essa simbologia para a realidade. Então, Sol, a lua, né? Sol, a lua, exatamente. O próprio Gênesis também usa isso, né? Porque o Gênesis ele vai ser escrito, como o Carlinhos fez a pergunta antes, essa questão da Babilônia, né? O Gênesis ele é composto por aquele grupo sacerdotal da Babilônia. Então, fala assim, na história de José, o sol e a lua vão se prostrar diante de mim, né? Então, e as estrelas. Então, eles já vinham com essa linguagem. Eles já tinham esse tipo de informação. Para nós é mais difícil mesmo. Essa questão de ser cíclico, né? De fato, não há nada novo debaixo do sol. Agora, eu tenho que pegar, como eu comentei com os irmãos, a esperança do livro e aplicar a esperança do livro, eu posso aplicar em qualquer situação, em qualquer época. Agora, eu pegar o livro e dizer assim, não, o Apocalipse ele se cumpriu lá no ano 70, depois ele se cumpriu mais para frente e ele vem se cumprindo na história, isso não é característica dos escritos da época.
Isso é uma interpretação moderna que eu estou trazendo para o texto. Porque a apocalíptica judaica, ela tem uma identificação muito próxima. Tanto é que a palavra grega que é usada em Apocalipse 1:3 é táxi. Fala assim, bem-aventurados que leem, que ouvem, porque o tempo está próximo. Essa palavra próximo aí não é próximo para mim, não é próximo para nós, é próximo para quem está lendo lá, para quem está ouvindo, né? Então, essa proximidade é assim, ó, leia agora, se informe dos fatos, porque o que está registrado aqui vai acontecer de uma maneira muito breve. As coisas que em breve devem acontecer. Então, não é breve para mim. Aí a desculpa que as pessoas dão, falam assim, não, é que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí você imagina isso, aquelas 7 igrejas, elas estão lendo o texto, né? O leitor lá está lendo para elas, aí o camarada começa a ler o texto assim, olha, as coisas que em breve devem acontecer porque o tempo está próximo. Aí ele fala assim, não, calma, gente, olha só, o tempo está próximo, mas não é próximo para nós, não. É próximo lá para o século XXI, que aí essa carta vai chegar lá no século XXI e vai ser próximo para eles. Não tem cabimento. É próximo para eles lá. Então, a gente pode pegar e pegar aquele princípio que Paulo coloca em Romanos 15, verso 4, né? Tudo que foi escrito por nosso ensino. Embora não seja Apocalipse que Paulo esteja falando, ele está falando do Antigo Testamento, a gente pode usar como princípio. A gente pode olhar o Apocalipse e, quando estiver numa situação de dificuldade, vivendo num país de perseguição, a gente fala assim, olha, assim como Deus operou no Egito, na Babilônia, nos impérios desse mundo, nenhum outro império hoje vai ficar de pé, porque o que vai prevalecer no fim de todas as coisas é o reino de Deus. Mas eu chegar e falar assim, ó, o Apocalipse vai se cumprindo ao longo da história, eu vou estar sendo infiel ao tipo de leitura, de estrutura que o texto foi designado, né? Wilton, Amém. Isaías, só um segundo só. Pois não, pois não. Só para colaborar com o que o professor Wilton Pois falou, não. dentro da teologia contemporânea, há um estudo bem interessante sobre a espiral apocalíptica. Acho que nós até conversamos uma vez numa das tuas palestras aqui. Sim. Justamente em vários momentos da história que as pessoas, devido à grande perseguição, pensavam que o Apocalipse Isso. estava chegando justamente pelas atrocidades que estavam acontecendo no mundo e com a violência que a igreja sofria por parte dos seus perseguidores. É Sim. muito interessante isso na questão cíclica se colocar também. O próprio Apocalipse, ele em si é isso também. Porque o Apocalipse, por incrível que pareça, ele é o livro do Novo Testamento que tem mais citações do Antigo. O César, lá da revista Cristã Última Chamada, ele ainda não terminou esse trabalho. O César está fazendo um e-book que ele vai pegar todos os versos do Apocalipse e vai ligar com o Antigo Testamento. Essa obra já existe. Se você pegar alguns comentários em língua inglesa, já existe isso. Mas o César está fazendo esse trabalho minucioso. Por quê? O Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo. Então, para falar daquela realidade de Roma, o que ele usa? O Egito, Sodoma, Gog e Magog e Babilônia. Então, ele não fala Roma. Ele fala já dentro da perspectiva da história, né? Que já ocorreu, para mostrar um fato presente e apontar para o futuro. Então, a gente pode usar do Apocalipse como esperança para hoje. Mas você nunca vê ele falar assim, olha, o faraó vai voltar. Nós vamos ficar de novo sob faraó. Não. O Egito agora não é mais o Egito do passado. Tanto é que ele fala assim, espiritualmente se chama Egito. No próprio Apocalipse tem essa expressão, né? Que espiritualmente se chama Egito. Ou seja, é o mesmo princípio que rege lá. Por isso que muitas pessoas hoje, ao pregar, elas falam assim, olha, aquela igreja lá é uma Babilônia, né? Porque ela fala assim, é o mesmo espírito que está na Babilônia, né? Só que não tem como chamar Babilônia de novo à existência. Mas o princípio em si, geralmente pode ser usado. Amém. Gente, ó, eu, como pastor Nelson, estou com várias perguntas aqui. Já ia emendar um agora aqui. Foi na ponta da língua. Mas eu queria ouvir as mulheres perguntar. Tem uma irmã Luana aí, Wilton, que estava cheia de perguntas. A irmã Luana, por favor, a irmã Luana Azevedo, a irmã Mona Lisa, e tem o Neemias, meu sobrinho, Wilton. Ah, sim. O Neemias, lembra que eu falei do tio que ele falou tio?
Lembro. senhor está dizendo que isso é heresia, tio. Eu falei, lembro. calma, meu garoto. Lembra? Vamos perguntar, ô Neemias, tira a tua dúvida. A irmã Luana, por favor, vamos perguntar o que eu quero aprender com as respostas. Quero massificar com as respostas que o professor está sendo usado hoje aqui. Por favor. Isaías, só antes de passar para eles, aquela questão do estudo do próximo tema, né? Teve um irmão que procurou, ele queria um estudo sobre Gênesis 1 ao 11, se é uma passagem literal, se é mítica, tal. O que vocês acham desse tema? Bom. Muito bom. Muito bom. Aprovado. Eu creio que está aprovado aí por todos aí. Então tá bom. A literalidade ou o conto, linguagem, né? O conto não, a linguagem mítica. Eu me lembro, a mítica, mítica, muito bom. Vamos lá, irmã Luana. Irmão Leonardo, por favor, vamos perguntar. Eu tenho uma pergunta, porque quando fala sobre a besta, né? E que você falou que é sobre o Império Romano, se a gente também for ler lá em Daniel, né? Na estátua e tudo mais, fala sobre os governos. E, no caso, quando diz aqui a besta, né, é só sobre o Império Romano, não diz sobre outros impérios, por exemplo, o atual, como... Naquela estátua de Nabucodonosor, o final dela é o Império Romano. Começa com Babilônia, a cabeça de ouro, né? Aí desce lá no corpo dela, né? O Império Medo-Persa, o Império Grego, aí depois o Império Romano. Então, o fim da estátua, aonde que a pedra bate, aquela pedra que é lançada, ela não bate na cabeça, né? A gente podia falar assim, como que você derruba uma estátua? Onde que você derruba um inimigo? É batendo na cabeça, que nem Davi, né? Davi lançou a pedra no gigante na testa. Mas aquela estátua, onde que ela cai? Lá no pé. A pedra bate lá embaixo e a estátua some. E aquela pequena pedra se torna um grande reino. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus foi na época do Império Romano. E o Império Romano era o último desses grandes impérios que haveria no mundo. Você pode ver que depois do Império Romano, da destruição dele, do encerramento dele, não houve mais ninguém que dominasse o mundo nos moldes do Império Romano. Então, o reino de Deus começou a se expandir ali. Jesus veio, né? E aí a igreja surgiu dali, e até a igreja levar o reino de Deus para todo o universo, né? Conquistar tudo para Cristo. Amém. Mas vamos lá, irmã Luana. Quer emendar em outra pergunta, irmão Leonardo? Gostei da pergunta. Vamos tirar dúvida. A besta é um personagem real ou um sistema organizado, Wilton? A besta do Apocalipse, as duas bestas, né? Elas tanto representam o império como a sua figura, o imperador. Então, é uma figura que mostra essa força opressora de Roma, né? O dragão alimentava o quê? A ideologia. E quem comandava a ideologia do império? O imperador, que ele era divinizado, ele era tido como um deus. Então, serve e se aplica tanto à estrutura como ao personagem, né? Aqui é o número de um homem, 666. Então, o Nero César, o imperador, ele representava todo esse sistema maligno, né? Ou 616, né? Que tem tradução. Ou 616. Isso. Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Professor, boa noite. O que eu vejo as pessoas fazendo hoje é tipo pegando o Apocalipse e vendo como fosse um script de filme. Essa cena já passou, essa cena ainda vai chegar, entendeu? De fato, o Apocalipse ele não foi escrito assim, ele foi na Bíblia, não está em ordem cronológica, né? Sem dúvida. Mas eu vejo as pessoas fazendo isso, pegando assim, eu acho que essa cena aqui ainda não rolou. Opa, mas essa cena tá adiantada, então não tá errado. Então, assim, eu ouvi no Marcos Granconato, Sim. e mesmo fala que para você encaixar essa teologia, essa escatologia futurista, eles têm que forçar a barra. Eles têm que forçar a barra.
Porque tem textos ali que você não entra, então você, tipo, ele mesmo fala na palavra dele, eu tenho que forçar isso aqui para encaixar. Sem O Por que dúvida. favor, você acha dessa questão aí de é ou não é? Acho que não é cronológico. O que o senhor por acha? favor, eu queria aproveitar essa pergunta e perguntar ao professor 2 ou 3 textos mais forçosos que a pessoa esforça assim para enfiar na goela atualmente do povo, Sim. junto com a Então pergunta vamos do lá. Carlinhos. Tá. Essa questão muito boa que o Carlinhos colocou, o Apocalipse não é feito em ordem cronológica. Ele é feito de uma forma quiasmática. Aí fala, o que é isso, né? É uma leitura de um vai e volta. É como se fosse uma alface. Você tem que abrir do meio para os lados. Por exemplo, você pega o Apocalipse 12, que é o meio ali. Aí você abre. 12 está entre o quê? Está entre o 11 e o 13. Aí no 11 você tem 2 testemunhas, no 13 você tem 2 bestas. Aí você vai abrindo 10 e 14. Aí você tem os selados do povo de Deus no 14, aí no 10 você tem os inimigos. Então você tem que abrir assim. E tudo que tem no início do livro, né, como sendo as promessas para a igreja, Apocalipse 2 e 3, todas aquelas promessas você vai encontrar no 21, 22, que é o quê? A Nova Jerusalém que desce do céu. Por exemplo, o Apocalipse 21 e 22, ele já tem um cumprimento histórico, sendo que o final dele vai ser na eternidade. Então, o próprio Apocalipse 21 e 22 não pode estar no final do livro, se fosse de ordem cronológica. Mas por que eles estão ali no final do livro? Se você observar, o Apocalipse 19 fala do juízo final. Então, se fosse para encerrar de fato tudo, teria que pegar o capítulo 11, que todos os reinos já são do Senhor Jesus, e o 19, que fala do juízo final. Mas por que ele coloca esses textos lá na frente? Porque ele quer que o livro termine na esperança também. Ele quer mostrar o quê? A igreja vai caminhar na expectativa do cumprimento pleno do novos céus e da nova terra, sendo que Isaías também fala desse assunto. E novos céus e nova terra não é somente uma expectativa futura, ele já tem um cumprimento histórico. Nós já estamos na dispensação, na mentalidade de novos céus, nova terra. Mas para entender isso, tem que ler o quê? O terceiro Isaías, né? Isaías é cortado em 3 partes que formam o livro de Isaías. Então, a última parte do profeta Isaías, que é do capítulo 55 ao 66, vai explicar direitinho o que é novos céus, nova terra. Então, tem que entender lá para entender o Apocalipse. Aí Isaías perguntou, textos forçosos. Dentro do Apocalipse, Armagedon. Ou em Mateus 24. Mateus Para 24 encaixar nisso. É um clássico. Apocalipse 16, que fala do Armagedon, ele pega uma figura do passado, né? E aí você cria uma situação que vai ter uma guerra ainda do Armagedon. A questão do templo, né? O templo é uma linguagem simbólica. Nós hoje somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus. Mas aí, como se fala de um templo ali, e as pessoas interpretam de maneira literal, qual que é o forçoso? É que tem que haver a reconstrução do terceiro templo lá em Israel, né? Aí você fala, mas Jesus não falou que não era mais para construir, que aquilo ia ser derrubado? Como é que vai ser construído um templo e as pessoas vão voltar a oferecer sacrifício e Deus vai aceitar os sacrifícios? O sacrifício de Jesus já não bastou? Mas são judeus. Mas Deus vai aceitar um sacrifício? Se ele já eliminou todos os sacrifícios, por que a pessoa tem isso? Porque ela não entende o livro de Hebreus. Hebreus já fala dessa ruptura total, né? Quando o véu do templo se rasgou e o Cordeiro de Deus já foi oferecido. Então, para quem interpreta de maneira literal, é muito forçoso ter que ter um templo, vai voltar aquele sistema levítico de sacrifício, vai ter derramamento de sangue de animal e Deus ainda vai aceitar isso. Então, assim, é muito forçoso usar isso. Amém, amém. Vamos lá. Eu queria ouvir a irmã Thalita, Will. A irmã Thalita, rapaz. Ela tava em Miami ou Flórida, Will? Você falou. Aí Thalita agora só é academia, viu, Isaías? Ela agora Olha, é professora hedonista. lá, rapaz. Agora você vê, rapaz.
Vamos lá, Ela irmã. vai ser nossa fitness. É fitness? Amém. Vamos perguntar, gente, que o pastor Nelson está com a pergunta ali engatilhada ali, ó, na ponta da Sim. língua. E eu também aqui estou. Por favor, vamos lá. Irmã Luana, irmão Leonardo. O pessoal tá tímido, Zé. Alô? Oi? Marcelo falando. Pode falar, irmão. Tá. Como é que aumenta isso aqui? Eu estou ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Ah, tá beleza, tá beleza. Eu venho fazer uma pergunta. Eu tô aqui na casa do Carlinhos, no meu telefone tá 100%. Nero, por um acaso, foi a besta ou foi uma das bestas? Isso foi me perguntado aí, eu não soube responder. Numa conversa com uma pessoa, aí a pessoa falou, não, mas vem cá, Nero foi a besta ou foi uma das bestas? E virão outras bestas? Não, que existem muitas bestas, existem. Isso aí, sem sombra de dúvida. Mas do Apocalipse 13 fala de duas bestas. Uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Então, Nero é a figura representativa de uma besta ali, que detém todo o poder do Império Romano, na figura do imperador, e a outra besta é a propaganda. Tem um livro específico que fala só sobre esse comércio do Império Romano, como era feito. Então, você vê lá que o livro todo fala assim, olha, quando a Babilônia cair, os seus mercadores vão olhar e falar assim, olha, caiu a Babilônia, ela comerciava, tal. Então, as bestas do Apocalipse, elas representam o que ali? Simbolizam o quê? Roma, na figura do imperador Nero, e Roma com seu mercado, com seu comércio, que corrompia o mundo todo da época, o mundo habitado, ok? Agora, na história, existem várias bestas? Existem. Amém. Irmão Hilton, eu vou fazer minha pergunta. Está coçando aqui, eu vou fazer. Inclusive, no Neemias aqui, na igreja do pai de Neemias, ele congrega, está escrito assim, Jesus está voltando. Aí tem aquela figura, lá no púlpito, grandão, assim, a letra de 50 centímetros, grande, Jesus está voltando. Aí tem aquele fogo caindo, assim, aquela figura do fogo caindo. Então. A pergunta que eu faço para o irmão Hilton não acha que, tirando essa ideologia, essa teoria, essa formatação aterrorizante de se conserta, Jesus está voltando, olha a Covid aí, olha aí a Covid, ó, olha a fome aí, ó, olha lá, o hospital cheio, está se cumprindo o Apocalipse, cuidado aí, ó. Então, tirando isso do Evangelho, eu posso dizer que para muitas organizações religiosas vai ficar um pouco sem sal, vai ficar um pouco sem graça, sem ter essa... Por favor, irmão Hilton. Uma das grandes... um dos grandes fatores de sucesso da religião, dentre outros, é a incutação do medo. Então, o medo ele é um fator que ele prevalece em algumas religiões. Por quê? Porque o medo você consegue dominar através do medo. O que é a dominação através do medo? É você chegar e falar assim, olha, se você não se consertar aí, você vai ser lançado no fogo do inferno. Olha, se você não se consertar, Jesus está voltando, você vai ficar. E se já está difícil agora, rapaz, quando Jesus voltar e o anticristo dominar essa terra, vai ser sofrimento grande. Então, o que acontece? O medo ele é colocado, Isaías. E se a pessoa ela serve a Deus por medo, na realidade ela não conheceu Jesus. Né? Porque Jesus, o reino de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é um crescimento em Cristo em maturidade, não tem nada a ver com medo. O verdadeiro amor lança fora o medo, e Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza. Então, sem dúvida, para algumas organizações, você tirando o medo, você falando a verdade, vivendo a vida no espírito, você não vai conseguir mais dominar as pessoas. Porque levar para a maturidade é isso, é você já não exercer mais domínio sobre aquela pessoa, para que ela, através do Espírito Santo, da sua vivência, ela consiga, né? Viver uma vida
Então, assim, tirando o medo, tirando essa perspectiva, muita gente já fala assim, se é assim, eu não quero Jesus, então. Porque Jesus, para essas pessoas, é apenas um transportador. É alguém que tira do inferno e leva para o céu. Mas essa pessoa não entendeu o que é o evangelho. Ela não sabe o que é ter um relacionamento vivo com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por favor, tem perguntas aí? Eu queria priorizar a pergunta do meu sobrinho Neemias, um futuro pastor. Por favor. Tá, então olha só, vou pegar aqui na ordem que é rápido, né? O irmão Nelson colocou: em que tipo de império viverá a geração apocalíptica? Já viveu. Geração apocalíptica era o Império Romano. A paz, no capítulo 13, do 4 ao 7 de Apocalipse, fala que a besta vai ter um poder para vencer os santos. Já teve. Matou muita gente naquela época, né? Tanto é que se dizia que o sangue dos mártires é o que germinava a igreja, né? Então ele teve um poder ali mundial, matou muitos santos, tinha poder mesmo, muitos cristãos morreram naquela época, então ele teve poder para fazer isso. Muitos crentes morreram, e essa era até uma acusação que as almas levavam para Deus. Se a gente lê no Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, eles reclamam com Deus, eles querem a justiça. Ele fala: até quando, Deus, o Senhor não vai vingar o sangue daqueles que estão morrendo? Aí Deus fala que ainda vai morrer mais um pouco, mas que depois eles vão prevalecer. Ainda resta o número dos que morrem. Então, de fato, Nero, ali, os imperadores romanos tiveram muito poder para matar, né? Aí a Mona Lisa coloca: a paz de Cristo. Não seria uma pergunta, queria apenas externar a minha alegria de poder ouvir. Kine, és muito precioso em minha vida, gratidão por tudo. Olha, tá lá de Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga. Mona Lisa é uma benção, é uma amiga querida aí, uma irmã muito abençoada, muito abençoada. Aí o Neemias coloca: esses santos são protegidos de Deus? Pois a palavra santos dá uma ideia de ter parte com Deus ainda. Os santos eram os irmãos, né? Paulo, ele usa essa linguagem nas suas cartas aos santos que estão em Éfeso, aos santos em Coríntios, né? São separados para Deus, então são os irmãos lá que morreram em função do testemunho de Deus. Colossenses tem uma expressão muito bonita acerca de santos, né? Colossenses 3, do 10 em diante. Fala dos eleitos, dos santos, né? Dos amados, dos chamados. São expressões bonitas que são usadas com relação aos servos de Deus. Amém, amém. Vamos lá. Eu queria agora aproveitar bem rápido, porque está muito bom, as pessoas estão perguntando ainda, querendo perguntar, apresentar para os irmãos a necessidade que nós temos, sem obrigatoriedade, de abençoar a vida do nosso irmão Wilton Skinny. Abençoar de que forma? Ofertando, eu vou pegar aqui o número da conta, ofertando na vida do irmão Wilton, porque ele compra livros, ele se dedica ao ensino, ele busca o conhecimento para passar para nós, e eu gostaria que nós, dentro das nossas possibilidades e com o mover do Espírito Santo, com certeza, abençoasse o nosso irmão Wilton no Pix. O Pix do irmão Wilton é 285, anota aí, você que está novo aqui no grupo, o Pix é 285 753 398 e 50. 285 753 398 50. Ah, mas eu não tenho Pix, eu queria depositar na conta do irmão Wilton. É Banco do Brasil, a conta corrente dele. A agência, a conta corrente é 29 8247. 29 82 dígito 7. A agência 2862, dígito 2. Agência 2862, dígito 2. E o nome dele é Wilton José Chini. Wilton José Chini. E eu gostaria de afirmar a respeito do testemunho do irmão Wilton, né? A respeito do que ele largou para estar aqui, vivendo o evangelho, sendo mestre da palavra, né? Muitos aqui já sabem o que ele largou, o salário que ele largou, refutou muito a Deus, mas obedeceu, está aqui entre nós. E a igreja do Senhor,
que mantém o irmão Wilton hoje, a Igreja do Senhor que mantém ele abençoado, ainda comprando seus livros, ainda cumprindo seus compromissos financeiros. E você que quer levar o irmão Wilton na sua igreja, nunca fiz isso aqui, Wilton, mas eu estou sentindo aqui de Deus de falar isso. Você que quer levar o irmão Wilton da sua igreja para dar um estudo à luz da Bíblia, como eu já fiz e faço sempre na minha igreja, leve ele para que ele dê um estudo. Ele está dando lá na igreja do pastor Rony, né? A esposa dele falou que está tremendo. Ele está dando um estudo na igreja do pastor Rony, muito bom. Às vezes que o irmão Wilton for na minha igreja, meu pastor Alain, deixa eu botar a câmera aqui para vocês verem. Meu pastor Alain fazia assim do meu lado. Isaías, eu cansei de pregar isso errado, Isaías! Eu vou me meter embaixo da cadeira aqui, Isaías, o que o Wilton está falando? Eu preguei isso errado, está aqui na minha cara, eu não via isso. Então, eu suscito, eu peço aos irmãos que levem ele para pregar na sua igreja, assuntos assim, assuntos que o reino de Deus vai viver a verdadeira liberdade. Vamos lá. Isaías. Oi, por favor. Eu vou só mostrar alguns materiais que eu falei para os irmãos. Eles são mais técnicos, eles são mais difíceis. Não é difícil de encontrar. Talvez os irmãos nunca repararam, mas são materiais mais técnicos. Tem um aqui, que é esse primeiro que eu vou mostrar, que eu tenho ele em PDF. Então, depois do estudo, eu envio a apresentação do estudo junto com o livro. É esse aqui, ó. Tá conseguindo ver aí? Chega mais perto, Wilton. Tá ruim a câmera, né? Aí tá. Não, tá nublado. Deixa eu... já sei por que é. Peraí. Deixa eu tirar aqui o fundo. Eu acho que é o fundo que tá atrapalhando. Deixa eu ver agora aqui. Acho que melhorou, hein? Ó, dando para ler? Isso, tá. Esse é o livro que explica a Apocalíptica Judaica. É grosso, Wilton? É grosso, ó. Eita! Eu vou mandar no grupo. Esse eu tenho em PDF, eu mando lá junto com o estudo. Esse aqui, ó, ele explica o sistema econômico de Roma, o culto ao imperador, o culto comercial. Então, esse seria a marca da besta em detalhes. O que seria esse comércio? Né? Você vê que são livros técnicos. Esse é um comentário do Apocalipse também, ó. Acho que esse aqui é da Loyola. Livro técnico. O Cordeiro os vencerá. Esse é o que teve a atualização, ó. Esse aqui é técnico demais. Esse é grosso, ó. Eita! Esse é verso a verso. Eu acho que esse aqui é o melhor comentário em língua portuguesa do Apocalipse. É esse comentário aqui. Olha que interessante, esse do Paulo Nogueira. Esse aqui é um especialista em literatura apocalíptica no Brasil, ó. Religião de visionários. O que era o cristianismo primitivo. A Força da Esperança, ó. Comentário de Apocalipse católico, verso a verso. Outro teólogo, Apocalipse. Você pode ver que esses livros não vendem em qualquer livraria, porque eles são técnicos. Esse aqui já não produz mais, ó. Você só encontra em sebo. Grande comentário bíblico da Paulo. E esse último aqui do Carlos Mestres, ó. Meu Deus. Esses livros, eles explicam bem. Só que como eles são livros técnicos, eles não são fantasiosos. Eles não têm deixados para trás, aquelas coisas, então o pessoal geralmente não lê. Né? Irmão Wilton, quando o irmão Wilton fala em comércio, nada mudou hoje no Evangelho. Nada mudou. Quando você vê o templo de Jerusalém, aqueles 12 mil e poucos sacerdotes, né, que revezavam ali no templo, aquele número de valor de dinheiro que rolava ali no templo, não é isso? Exato. Jesus olhou, aquele número de valores de dinheiro, com aquele sacrifício, aquela coisa, Jesus olhou aquilo e ficou indignado. Jesus olhou aquilo e falou: o que é isso? É o câmbio rolando o tempo todo, é dinheiro entrando, é o Estado junto com os sacerdotes, o dinheiro rolando. O que é isso? Nada mudou em 2021. Nada. Nada mudou.
Se os irmãos um dia puderem pesquisar Nada isso, mudou. os irmãos vão ficar assustados, os irmãos verem o que Jesus viu em João 2. O que Exato. João viu ali, quando Jesus chegou ali, viu, ele deve ter saído muito pau da vida, foi para casa, preparou aquele chicote abençoado. Não é isso que a Bíblia diz que ele preparou, não estava na hora. Isso. Mas quando Isso. ele viu aquele sistema todo de dinheirama, do clero dominando o povo, né? Aquela coisa, ele falou, vou acabar com essa palhaçada. Foi. Mas vamos lá, gente. Tem pergunta aí no chat? Não? Tem duas observações aqui. Uma do Nelson, né? Em relação ao medo, ele dá ibope, porque encontra espaço para produzir eco nos ouvidos da população. Por isso é uma arma poderosa de dominação, sem dúvida. E o Carlinhos colocou, o legal da escatologia futurista é que parece que existe um departamento tecnológico para descobrir a marca da besta. É 2.0. Irmão Hilton, Exato. quantas bestas e quantos anticristos que já foram produzidos na história por essa igreja, por esse sistema? Por favor, irmão Hilton pode lembrar de alguns? Sim, isso depende muito da época da leitura, é aquilo que o Nelson falou. Então, e quantos líderes mentiram? E quantos líderes que o irmão Hilton lembra que mentiram? Como a Valnice Milhomem, posso lembrar um. Isso. Por que tudo isso, por que ficou mais claro isso? Os protestantes, o que eles faziam? Eles faziam uma leitura atual e aí era fácil. Falava assim, a besta é o Papa. O Papa lá é a besta, tal. Aí fazia essa discriminação com o Papa. Aí foi evoluindo essa interpretação. Aí falou assim, não, a besta vai ser um líder mundial. E aí, quando que surgiu a febre? A febre foi em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A nação de Israel voltou a ser um Estado, ou assumiu a figura de um Estado em 1948. Aí interpretaram que isso era um sinal da vinda de Jesus, que isso era o florescimento da figueira, que não tem nada a ver com isso, porque o Estado moderno de Israel não tem nada a ver com o Israel bíblico, nada a ver. Aí o que o pessoal interpretou? Olha, Jesus vai voltar dentro da geração que vai vir a figueira florescer. Só que ali, aquela geração que Jesus fala, era a geração dele mesmo, né? Que era a destruição de Jerusalém e do templo. Aí os futuristas lançaram para frente. Aí vamos lá. 1948. Jesus vai voltar dentro de uma geração. Aí o que eles falavam? Uma geração na Bíblia tem 40 anos. Então Jesus ele vai voltar até 1988. Aí foram feitos diversos livros, pregações sobre isso, tal. Aí Jesus não voltou em 1988. Aí tem que jogar para onde? Para a virada do milênio. Aí apelaram para Nostradamus, lembra do bug do milênio? Né? A 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Então, na virada do milênio, era um negócio do bug do milênio, vai acabar no ano 2000, é final dos tempos, é nova era, era aquele medo todo. Eu ouvi pregação. Eu me prendia no banco, com medo. Eu falava, Jesus, esses meus pecados aqui, Jesus, esses meus pecados eu vou ter que largar. Aí olha que interessante. Em 88, qual sistema político ameaçava os Estados Unidos? Você tem que lembrar que essas interpretações elas surgem na teologia americana ou estadunidense. Então é sempre assim, quem é inimigo dos Estados Unidos é anticristo. Isso tem toda uma importância. As pessoas percebem pouco isso, que essas pregações futuristas elas vêm a maioria dos Estados Unidos. Aí quem que era inimigo dos Estados Unidos naquela época? Você lembra? Era a Rússia. Você lembra do filme Rocky 4? Isso. Era o Rocky Balboa contra o Drago, né? Aí você torcia para o americano vencer o soviético, porque o soviético era ruim, era a Guerra Fria. Aí da onde que o anticristo ia surgir? Do comunismo. Hoje não está diferente no Brasil, né? Mas ia surgir do comunismo, né? Aí lembra do Mikhail Gorbachev? Ele tinha uma marca na cabeça, lembra? Lembro. Aí o pessoal falava, era a marca da besta. Eu ouvi isso, Hilton. Eu ouvi isso. Exato. Aí o comunismo caiu, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética se dividiu. Aí quem que passou a ser? Mercado Comum Europeu. Isso. O anticristo vai surgir da Europa. A Confederação das Nações, o Clube de Roma, aquela coisa toda.
E mais especificamente, de onde? Aí falava assim, da família do príncipe Charles. O anticristo vai sair de lá porque eles têm poder, eles mandam no mundo. Aquele clube, né, do Rothschild, Rockefeller, aquele pessoal que manda Illuminati, no clube de Illuminati. Bilderberg, os Iluminados. Hoje Illuminati. Isso. Hoje não está diferente. Hoje o mundo agora chama de globalismo. É o globalismo que manda no mundo, eles têm a gente infiltrado no mundo todo e tal. Aí foi passando. Aí o que aconteceu? O Carlinhos botou o irmão Ruben, ganhou muito dinheiro, exato. O irmão Ruben vendeu muito DVD, negócio de caixão, de vacina, de ET que aparecia. Então surgiu aquela doideira. Prepare-se, era o nome do DVD. O Carlinhos está botando aí. Vendeu muito dinheiro. Eu tinha Lembra disso Wilton. aí? Eu lembro. Então. Ai, Jesus. Aí que Irmão aconteceu? Ruben. Os Estados Unidos têm guerra contra quem agora? Contra os países islâmicos, não é isso? Teve lá as Torres Gêmeas, né? Completou até 20 anos agora. Qual que é a moda agora da interpretação? O anticristo vai sair do islamismo. Então, assim, da onde os Estados Unidos tiver guerra, vem o anticristo. Aí tinha um na internet aí, que às vezes eu conversava com ele entrou numa paranoia, assim, louca. Ele pregou assim, ele chama Rômulo Marasquim. Eu até debatia com ele às vezes. Um vídeo dele falou assim, se o Macron não for o anticristo, eu rasgo a minha Bíblia. Coitado. Aí, para ele, o anticristo era o Macron. Alguns falaram que o anticristo era o Bolsonaro, né? Coitado, o Bolsonaro pode ser até uma besta, mas ele não é esse anticristo dele. Então, assim, é loucura. Cada hora vai surgir um líder para eles. Agora, para os Estados Unidos, o anticristo vem do islamismo, porque é quem faz guerra com os Estados Unidos. Então, quem é o nosso oponente, geralmente é anticristo. E a palavra anticristo era os gnósticos da época deles lá, né? Era o grupo que tinha lá. Surgiram vários, né, Hilton? Vários. Todo aquele que nega o pai e o filho é um anticristo. E o termo lá não está no singular o termo. Plural. Está no plural, né? Os anticristos. Os anticristos, tem o espírito do anticristo, e 1 de João 2,7 fala que anticristo é um grupo de pessoas, está bem claro lá. Mas eles forçam a barra e diz que vai sentar no templo, mas amém, vamos orar para que a revelação possa chegar a eles. Vamos lá, gente, vocês têm mais perguntas, que nós já passamos do horário, mas o assunto é tão interessante. O Carlinhos falou que ele tinha medo, Isaías, das narrativas do irmão Rubens, mas não era só ele que tinha medo, não. Muita gente tinha medo. Não, diante de Cristo aqui eu falo para os irmãos que esse era o evangelho. Hoje, depois quando você tem a tua mente desconstruída nesse contexto, é maravilhoso você ter essa liberdade em Cristo, saber que o reino de Deus será vitorioso, né? Que o reino de Deus vai ser vitorioso na terra. Saber que hoje nós já vivemos esse período maravilhoso de ter Cristo entre nós, né? Venha a nós o teu reino. É maravilhoso isso. Vamos lá, gente. Tem mais perguntas? Podemos deixar os irmãos fazerem considerações finais. Agradecer aqui a presença da irmã Luana, da irmã Cissa, da irmã Thalita. A irmã Thalita não perguntou nada, Wilton. Ela deve estar cansada. Isa. Deve estar cansada da malhação. Sim. Por favor, irmã Thalita. Se a irmã não falar nada... O Carlinhos até casou mais rápido. Vamos lá, gente. Nenhuma pergunta mais? Nenhuma pergunta mais. A irmã Luana está aqui ainda, irmão Nelson. Irmã... Então, vamos terminar, Wilton. Vamos terminar. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Ela falou que está na correria, Wilton, mas está ouvindo. Sim. Está ouvindo. Amém, irmã Thalita. Eu gostaria de falar algo aqui no final da importância que tem a verdade, né, que liberta, né? Nós vivemos um momento que um versículo é citado toda hora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do jugo, da opressão, não é?
no lugar da pressão, vai haver, no lugar da pressão, vai haver quebrantamento, né? Vai haver respeito, vai haver amor, né? No lugar dessa pressão, desse jugo, dessa cangalha, há amor, há reconhecimento de pecado, né? Reconhecimento de necessidade, não é isso? Reconhecimento de ajuda, reconhecimento de ser falho, pobre e necessitar da guarda, da proteção de Cristo. Então, que temos que fazer mais estudo, irmão Hilton, nessa tônica, que isso liberta. E o que eu chamei de amigos, pastores, chamei muita gente que eu chamei, mas é complicado. Nós respeitamos, né, as pessoas, respeitamos muito. E eu queria falar para os irmãos aqui uma coisa, antes de terminar, é importante o pastor Nelson orar, por favor. Eu queria falar algo aqui para os irmãos, que o Neemias, por exemplo, não tentemos jogar o que Jesus ensinou para a gente hoje, nesses dias, e ofender os irmãos que ainda creem no que foi ensinado para eles. Que homem de Deus, hein? Que homens de Deus ensinaram para eles. Porque ninguém ensina uma coisa equivocada de maneira proposital. Ninguém usa a igreja hoje com essa pressão toda, com esse terror, de maneira proposital. Não. São homens de Deus, homens que têm o Espírito Santo, mas que ainda não foi descortinado para eles esse segredo que nós aqui estamos aprendendo. Não vamos ofender, vamos tentar colocar. Se não entender, amém. Fica com a sua verdade, que fica a minha verdade. E o Espírito Santo é aquele que vai dando oportunidade, vai trazendo a luz, né? A Bíblia, a nossa vida cristã. Quantos equívocos o Hilton deve ter ainda? Sem dúvida. Quantos equívocos que eu tenho ainda? Quantos equívocos o pastor Nelson tem? Que na caminhada nós vamos aprendendo e vamos cada dia diminuindo mais, né? Ainda mais aquele soberbo, que não é o nosso caso, glória a Deus, de que acha que sabe tudo, e quando ele vê uma verdade assim, ele fala, meu Deus, como eu sou pequeno diante da tua verdade. Então, eu queria agradecer aos irmãos. Quinta-feira estaremos aqui de novo. Louvamos a Deus pela vida de todos. Por favor, pastor Nelson, ora ao Senhor pelas nossas vidas, agradecendo a ti. Tua filha está linda. Vai ter trabalho, varão. Vai ter trabalho. Permita falar só um segundo, Elisa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É uma coisa interessante que nós temos também que analisar, é o campo da compreensão de como a palavra é ministrada, né? Nós sabemos que nós temos que pregar para a girafa, aqueles que têm um conhecimento elevado, e também para as formigas, aqueles de menor cultura, nesse sentido. A grande questão é que essa verdade, esse conhecimento, ele não chega, muitas vezes está aqui em cima, lá embaixo, por causa da ignorância das pessoas que não têm uma boa formação, que não estudam a teologia, que se deixa levar pelo esse evangelho de entretenimento que é muito superficial e atrativo. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. E aí começa toda uma aberração em relação à verdade, porque se cria-se vários modismos nessas tendências, por falta de conhecimento. Justamente esse espaço ele é interessante por isso, Isaías. Eu te peço em nome de Jesus que nunca desista dele, porque ter o irmão Wilton Kiskini, né, aí ministrando todas as quinta-feiras, trazendo esse conhecimento profundo, de maneira simples. Veja bem, de maneira simples, abrindo os olhos das pessoas do entendimento. A didática que o Espírito Santo ele deu para o irmão Wilton é uma didática única, muito simples, a didática que Deus deu para ele. Uma das coisas que nós devemos orar pelo irmão Wilton é para que Deus abra as portas aí nos ministérios para que ele possa levar esse conhecimento, né? Entendeu? Temos um irmão aqui na nossa igreja também, Batista Laranjeira, chamado Wagner Bernardo. O irmão é a simplicidade de pessoa, ele é oficial de bombeiro e médico também, né? E dentista, várias formações. Você olha para o rapaz, você não dá nada por ele, mas, meu irmão, quando aquele rapaz abre a boca para falar, rapaz, é uma sumidade. É impressionante como a Zona Sul tem sido abençoada
com a presença dele aqui nesses últimos tempos, as pessoas estão convidando ele. Então, nós temos que orar justamente pelo irmão Wilton. Vou até aproveitar a oportunidade para marcar um dia contigo, meu irmão, para você vir ministrar aqui na igreja para os homens da nossa igreja. E eu tenho certeza que Deus vai te usar, e depois nós vamos te convidar também para ministrar também aqui num dia de domingo, uma quarta-feira, e com certeza será um maior prazer ouvi-lo, porque o irmão tem conteúdo, irmão. A graça de Deus está sobre a vida do irmão. Então, eu fico feliz por isso, irmão, porque nós temos assim, homens de denodo, homens valorosos, homens aplicados no estudo, que não se limitem em conhecer a verdade, entendeu? Prosseguindo e conhecer a verdade, sempre na verdade. Então, louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Mas a questão de toda aí, para finalizar, é a compreensão. Nós temos que entender, uma vida até debati lá no seminário sobre isso. Porque todo mundo que se forma em teologia, ninguém quer ir para a igreja em comunidade. Todo mundo quer ir à igreja nos grandes centros. Exato. E aí nós temos essa covardia, porque onde se precisa está praticamente desgarnecido da boa teologia. Então, tudo isso é uma situação que dói na alma, dói no coração. A gente vê tanta coisa que a gente não quer participar. Veja bem, a gente até se afasta, porque também existe o orgulho da liderança. Porque quando chega alguém que tem conhecimento, se sente intimidado e começa a querer afastar. O inimigo sabe onde trabalha, meu irmão. Nós temos que orar muito por isso. Isso que o irmão estava falando, eu estava comentando hoje com a Mona Lisa. Uma das pessoas que eu mais aprendi teologia, que eu acho que no Brasil é uma das pessoas que tem maior conhecimento, estudou na Escola Bíblica de Jerusalém, estudou em Roma, é uma sumidade, é o Frei Carlos Mesters. Não sei se você já viu falar dele, né? Eu já até botei um videozinho dele lá, tal. Ele tá bem velhinho, tá? Acho que tem mais de 80 anos, tá bem velhinho ele. O Carlos Mesters, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que a teologia você aprende lá no chão, é lá com as pessoas. E ele é uma sumidade. Ele fala assim, onde que é o local que o senhor mais aprende teologia? Lá na Escola Bíblica de Jerusalém, é em Roma? Ele fala, não, é lá na comunidade, é lá com os irmãos. É lá que eu aprendo. E ele traz o evangelho, a linguagem teológica profunda, numa simplicidade que você fala, meu Deus, que sabedoria Deus deu para ele. Então, você vê, quanto mais o cara tem para dar, mais humilde ele é, porque ele aprendeu de Deus. Quando fica muito exaltado, não aprendeu a realidade ainda do evangelho. Você me fez lembrar uma frase de São João Crisóstomo, né? Que ele disse que os pobres são os nossos mestres e os humildes nossos doutores. Então, isso vale a pena aprender com graça do Senhor. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por esse momento. Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso que passamos na tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Desfrutando, Senhor, do teu conhecimento, Senhor, ministrado pelo teu servo, Amém, irmão Wilton Chine, Senhor. E nós te louvamos por esse espaço, Senhor, por esse ambiente, Senhor, de aprendizagem, em que verdadeiramente o Senhor tem falado profundamente em nossos corações e aberto nossos olhos, Senhor. Nós te louvamos pela liderança do pastor Isaías, Senhor, que tem sido dedicado, tem sido assíduo, Senhor, e que tem, Senhor, verdadeiramente comunicado com tantas pessoas para poder participar, mas muitos ainda não atentaram, Senhor, o que possam estar perdendo, Senhor. Senhor, que o convite do teu servo venha encontrar eco no ouvido e no coração dessas pessoas, e que elas venham participar desse ambiente a qual o teu servo, Senhor, que se dedica buscando o entendimento e a compreensão da tua palavra, nosso irmão Wilton Kines, possa cada dia mais ser um instrumento potente em tuas mãos. Muito obrigado também pela participação dos irmãos que aqui estão conosco esta noite, Senhor, desfrutando dessa maravilha, dessa bênção, Senhor. Pai querido, desse aprendizado tão especial, de desconstrução da nossa ignorância, de coisas que nós tínhamos como conceitos, mas que hoje foram jogados por terra através dessa nova mensagem que o servo trouxe, Senhor. Amém, desse estudo específico sobre Apocalipse, Senhor. Nós te agradecemos. Nos dá uma semana abençoada. Continua abençoando nossas famílias, continua abençoando nossas igrejas, continua abençoando o teu povo, Senhor, e que a tua palavra de conhecimento possa ser ministrada em todas as igrejas, Senhor, que haja disponibilidade dos teus servos, que detêm o conhecimento, Senhor, para poder ir, Senhor, aonde se necessita, Senhor, onde a ignorância tem permeado, na tua casa, onde homens vaidosos, orgulhosos, Senhor, têm falado tantas coisas que não provêm de ti, e fazendo com que o povo, Senhor, ao invés de avançar, regrida, seja em fase de retrocesso, mas nós oramos para que os olhos dele sejam abertos, que o seu nome seja glorificado, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia,
Nós te agradecemos por cada irmão que aqui está presente e por tudo que ouvimos essa noite, para a glória e Amém, louvor do teu Jesus. santo nome. Amém. Amém. Pessoal, eu vou colocar lá no grupo a gravação desse estudo. Aí os irmãos enviem, né, para os seus amigos, para as pessoas, né? Enviem lá, tá bom? As perguntas Tá bom. que o pastor Nelson fez, muito importante. E a minha Muito. bateria está acabando aqui, tá bom? Tá Deus bom. abençoe a todos. A Amém, paz. Paz.